E aí, pessoal? Sejam bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar fundo em um dos mistérios que o material que a gente está explorando chama de dos mais protegidos da criação. É uma jornada para a gente tentar entender a força que existe por trás dos símbolos sagrados que estão por toda parte. Bom, vamos direto ao ponto. A grande pergunta que guia a nossa conversa é essa aqui. Por que é que esses símbolos, sabe, essas formas geométricas sagradas, aparecem em tantas culturas, em tantos momentos diferentes da história? O que elas significam de verdade? É esse o mistério que a gente se propõe a desvendar hoje. E a chave para esse enigma todo, segundo a fonte que a gente está analisando, não está em acordos culturais ou algo do tipo. A resposta, na verdade, estaria em uma força fundamental, invisível, que permeia e organiza o universo inteiro. Para a gente entender essa ideia, nosso roteiro de hoje vai ser bem direto. A gente começa com o mistério dos símbolos, depois vamos descobrir essa tal força oculta, o magnetismo. Em seguida, vamos ver como a gente se sintoniza com o universo, explorar os 7 magnetismos sagrados, entender a origem dos orixás e, no final, decifrar a linguagem secreta do símbolo. Então, vamos lá. Começando pela nossa pergunta inicial, preparando o terreno para essa primeira parte da revelação, por que esses símbolos são tão presentes em tudo? E aqui está a resposta central. A força oculta, que seria o fundamento de tudo, é o que a fonte descreve como magnetismo. Mas atenção, não é só aquele magnetismo da aula de física, tá? É um princípio cósmico, algo que dá forma e individualidade para tudo que existe. Então, olha que interessante a definição. Esse magnetismo seria a força que sustenta tanto a matéria física, o que a gente pode tocar, quanto a própria existência individual de cada ser. É como se fosse a base que permite que uma coisa se torne uma coisa e que um ser se torne alguém. E aqui a gente vê a função dupla dessa força. De um lado, tem o magnetismo planetário, que solidifica a matéria, como a do nosso planeta. Do outro lado, o magnetismo do ser, que garante que cada um de nós, cada criatura, seja única, individual. São como duas faces da mesma moeda cósmica. Ok, se a gente entendeu o que é o magnetismo, a pergunta agora é: como ele funciona? A próxima parte da nossa exploração foca exatamente nisso, na mecânica por trás dessa força, falando de vibrações e frequências. A ideia que nos é apresentada é que tudo que existe, seja material ou não, é um composto energético. É tipo uma receita, uma combinação de essência, energia, vibração, pulsação, cor e irradiação. E a vibração é o ingrediente-chave, que define a natureza de cada coisa. Agora, essa analogia aqui é fantástica para a gente entender. Pensa no universo como um rádio gigante, com infinitas estações. Cada estação opera numa frequência vibratória diferente. E o mais interessante é que para mudar de estação não precisa se mover fisicamente, basta mudar a sintonia. E como a gente sintoniza essas estações? A resposta seria através dos nossos sentimentos. O texto explica que o amor, por exemplo, sintoniza a gente com frequências luminosas, positivas. Já o ódio nos conecta com faixas escuras, negativas. Sem sair do lugar, a gente muda completamente a energia que recebe e que também irradia. Bom, se os nossos sentimentos funcionam como um sintonizador, fica a pergunta: como essas estações do universo são organizadas? A resposta que a análise nos dá é que não é um caos de vibrações, não. Existe uma arquitetura, um projeto cósmico, baseado em 7 tipos fundamentais de magnetismo. Antes de a gente ver os 7 tipos, precisamos entender esse conceito básico aqui, a polaridade. A energia cósmica flui em 2 correntes principais. As energias positivas, como os gráficos mostram, fluem de forma contínua em linha reta. Já as energias negativas fluem de forma alternada, como uma onda. E aqui a gente começa a ver o desenho dessas forças. Olha só o magnetismo cristal. Ele se irradia em linhas retas, criando uma espécie de malha, uma estrutura. Já o magnetismo do fogo explode em fagulhas, uma irradiação super intensa, purificadora. É a ordem e a energia pura, lado a lado. Seguindo em frente, a gente vê movimentos mais fluidos. O magnetismo do ar se manifesta em espirais, um padrão que direciona, que expande. Já o da água se propaga em círculos concêntricos, que nem uma pedrinha caindo num lago, sabe? Um movimento que envolve e acolhe tudo a partir de um centro. Agora, o magnetismo da Terra, o telúrico. A fonte descreve ele como um fluxo de ondas alternadas, muito parecido com as ondas do mar. É um padrão que avança e recua, num ritmo de absorção e decantação,
que estabiliza tudo. E por fim, temos os padrões que sustentam a vida de formas mais complexas. O magnetismo mineral flui num movimento duplo entrelaçado, como se estivesse agregando e combinando elementos. E o vegetal se irradia por canais, que nem a seiva numa planta, nutrindo e fazendo tudo crescer. Então vem a pergunta de ouro. De onde vêm esses 7 magnetismos? Eles não são só forças abstratas, aleatórias. A fonte conecta eles diretamente a fontes divinas e vivas, os orixás essenciais. Essa tabela aqui organiza tudo de uma forma bem clara. Cada um dos 7 magnetismos está ligado a um orixá essencial. O orixá da fé irradia o magnetismo cristal, o do amor irradia o mineral e assim por diante. Cada orixá seria o irradiador de uma das 7 qualidades divinas que fundamentam a criação. E como eles irradiam essa energia? Esse diagrama mostra que a irradiação é bipolar. A partir de um centro neutro, cada orixá emana energia nas duas polaridades, positiva e negativa, ao mesmo tempo. Isso cria um campo de força completo em todas as direções. E com isso, a gente fecha o círculo. Agora, a gente pode finalmente entender a verdadeira origem dos símbolos sagrados. Eles seriam a manifestação visual, o desenho dessas energias cósmicas. Essa frase aqui é a tese central da nossa análise, dita de forma bem direta. O magnetismo não é só uma força física. Ele é a matéria-prima, o fundamento a partir do qual todos os símbolos sagrados são criados. Portanto, a grande conclusão é que os maiores símbolos da humanidade, a cruz, a estrela de 6 pontas, o círculo, a espiral, não são invenções aleatórias. Eles são a geometria sagrada, a representação gráfica exata dos padrões de energia dos 7 magnetismos que a gente acabou de ver. E isso tudo nos deixa com um pensamento final, uma reflexão. Se cada símbolo sagrado não é só um desenho, mas sim uma verdadeira chave magnética que corresponde a uma frequência do universo, que portas, dentro de nós e do próprio universo, eles seriam capazes de abrir? A resposta, talvez, fique para a jornada de cada um.